Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Um Banquete a Odin. Em Um Banquete a Odin, os jogadores revivem as grandes sagas dos povos nórdicos da Escandinávia medieval. Fazendo ações de plantio, pastoreio, comércio, exploração e pilhagens, cada jogador busca a maior glória para o seu povo, visando agradar a Odin em um grande banquete em seu nome. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar uma partida curta para 2 jogadores. Para isso, posicione no centro da mesa o tabuleiro principal de ações. E em torno dele, iremos posicionar todos os outros tabuleiros de jogo, que são o tabuleiro de fichas especiais, com as fichas em seus lugares, 4 tabuleiros de exploração, com os lados A a D virados para cima, o tabuleiro de suprimento para navios, o resumo geral de rodadas, três pilhas com as fichas de construção, fichas de encosta de montanha, já embaralhadas e viradas para baixo, com 2 abertas e com os materiais já em cima delas, o baralho de ocupações, contendo todas as cartas com a letra A em seu canto inferior direito, o baralho de armas, esses 2 últimos já foram embaralhados, e as bandejas de recursos que iremos deixar de fora do vídeo e as utilizaremos à medida que for necessário. Cada jogador recebe também um tabuleiro pessoal e 12 vikings de sua cor preferida, uma carta de armas de cada tipo, uma carta de ocupação com a cor bege e um hidromel. 6 vikings já foram posicionados no espaço de banquete do tabuleiro. Esse espaço também irá servir para contar o número de rodadas. O resto dos vikings foi posicionado neste espaço do tabuleiro chamado de Praça da Fen. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Um Banquete a Odin. Vamos às regras. Uma partida curta tem a duração de 6 rodadas, enquanto a longa tem a duração de 7 rodadas. Cada rodada é dividida em 12 fases. Acompanhando o guia de rodadas, vejamos agora cada uma delas. Novo Viking. Na primeira fase, cada jogador coleta um viking de sua mesa de banquete e o adiciona à Praça da Fen. Veja também que o número 1 agora está visível no lugar que o viking ocupava. Isso é um lembrete aos jogadores de qual rodada o jogo está e quantas rodadas faltam, ou seja, quantos vikings eles ainda receberão. Cada povo irá colher agora recursos para alimentar os seus vikings. Nesta fase, os jogadores devem verificar quais são os recursos produzidos de acordo com a numeração na saca laranja logo abaixo do número da rodada. Na primeira rodada, os jogadores coletam um de cada recurso com o número 1 em uma saca laranja nas bandejas de recurso. São eles ervilhas, feijão e linhaça. E em outras rodadas, os jogadores irão colher também os números 2, ou seja, a gente vai adicionar os cereais ao total recebido, e assim por diante. Porém, observe que nem todas as rodadas possuem colheita. As rodadas que possuírem um travessão não possuem colheita alguma. Virar tabuleiros de exploração. Nesta fase, os jogadores devem verificar se abaixo do trilho de colheita há uma letra no trilho azul de exploração.
Essa letra indica que o tabuleiro de exploração com aquela mesma letra deve ser virado para o seu outro lado. Na segunda rodada de um jogo curto, iremos virar o tabuleiro de Shetland para a Ilha do Urso, por exemplo. Depois disso, todos os outros tabuleiros que não foram virados, nem clamados por um jogador, recebem 2 pratas. Os tabuleiros só recebem prata caso o trilho de tabuleiro de exploração demonstre uma letra. Caso contrário, nenhum tabuleiro recebe prata alguma. Comprar armas. Nesta fase, cada jogador coleta uma arma do baralho e a adiciona, virada para cima, em sua reserva. Ações. Esta é a principal fase do jogo, onde os jogadores irão enviar os seus vikings ao tabuleiro central para realizar diversas ações. O tabuleiro central está dividido em 4 colunas e 18 linhas, cada uma dividida em 10 categorias. As colunas informam a quantidade de vikings que devem ser empenhados para realizar uma determinada ação, enquanto que as 10 categorias indicam o tipo de ação que os jogadores estão realizando. Em ordem progressiva, a primeira coluna precisa de um viking para que determinada ação seja realizada, enquanto que a quarta coluna exige que 4 vikings sejam utilizados para a realização de ações ali. O jogador apenas desloca os seus vikings de sua praça da Fen para o espaço de ação que deseja realizar. Porém, cada espaço só pode ser utilizado por um jogador a cada rodada. Vejamos as ações por categoria. Casas. Nesta linha, os jogadores podem pagar os recursos indicados para adquirir uma ficha de construção. Essas fichas funcionam como uma extensão do tabuleiro pessoal de um jogador. Elas conferem uma pontuação ao final do jogo e podem receber marcadores e recursos, assim como os tabuleiros principais dos jogadores. Navios. Nesta linha, os jogadores podem pagar o custo em recursos indicado e construir um navio. O navio é posicionado em um dos espaços disponíveis nos ancoradouros do tabuleiro pessoal do jogador. Caça. Os jogadores podem realizar tipos diferentes de caça nesta linha. Ao selecionar um espaço de ação, o jogador deve verificar a coloração do dado a ser lançado no canto superior esquerdo do espaço de ação. Os dados podem ser o dado de 8 faces laranja ou o dado de 12 faces azul. O jogador então rola o dado, contando com até 2 rerolagens. O número final indicado, seja o escolhido pelo jogador, seja a última rolagem possível feita, indica a dificuldade da caça. O jogador deve então pagar um número de cartas de armas do mesmo tipo que o indicado no espaço de ação, ou madeiras, que igualem o número rolado no dado. Portanto, quanto menor o número da rolagem, melhor. Ao fazer isso, ele recebe os recursos indicados. Caso não consiga fazer isso, ou não queira pagar o valor, o jogador fracassa. Como prêmio de consolação, ele recebe uma madeira e uma arma igual à necessária para a caça no espaço escolhido. Além disso, o jogador pode retornar um de seus vikings para a Praça da Fen, porém apenas alguns espaços permitem que o jogador retorne com seus vikings. O espaço de caça às baleias exige que o jogador possua um navio baleeiro e permite a ele retornar 2 vikings em uma caçada mal sucedida. Mercado de animais. Os jogadores podem pagar uma quantidade de moedas de prata para adquirir os animais ou recursos indicados. Vacas e ovelhas adquiridas são colocadas no espaço próprio para elas nos estábulos da parte inferior do tabuleiro de um jogador. Mercado semanal. Os jogadores podem adquirir, sem pagar por isso, os recursos indicados nos espaços de ação. Na quarta coluna, além dos recursos, caso o jogador possua uma vaca, ele coleta também 2 fichas de leite. E, caso possua uma ovelha, ele coleta uma ficha de lã. Produtos.
Neste espaço, os jogadores podem produzir os produtos indicados. Então, por exemplo, um jogador pode coletar um balde de leite, caso possua uma vaca, 2 caso possua 2, e por aí por diante. Ou então, eles podem coletar 2 marcadores de hidromel e 2 moedas de prata. Artesanato. Nesta linha, é possível trocar diversos tipos de recursos por outros, conforme indicado pelas imagens. No espaço de ação da forja, o jogador pode trocar um minério por uma das fichas especiais no tabuleiro oval que possuam o símbolo da forja, ou seja, todos os marcadores que se encontram nesse setor de cor mais escura do tabuleiro oval. Montanhas e comércio. Os jogadores podem coletar recursos disponíveis nos tabuleiros de encosta de montanha. Os recursos devem ser coletados da esquerda para a direita e seguindo os locais indicados. Se um tabuleiro ficar sem recursos e o jogador precisar coletar mais, ele não pode coletar de um outro tabuleiro da encosta. Alguns espaços permitem que o jogador colete um recurso de um tabuleiro e outro recurso de outro tabuleiro. Além disso, estes espaços com uma grelha em cinza com um número e uma ou 2 setas indicam que o jogador pode fazer melhorias em recursos da reserva. A ordem de melhoria segue a ordem das bandejas. Azul vira verde, verde vira vermelho, vermelho vira amarelo. O novo objeto deve ter o mesmo formato que o objeto que foi trocado. Expedições. Os jogadores podem fazer ações de comércio exterior, pilhagem, invasões e explorações nessa linha. Para realizar o comércio estrangeiro, o jogador deve dispor de ao menos um nar em seu ancoradouro. Então, ele paga uma moeda de prata e pode depois virar quaisquer fichas verdes que possuírem sua área de reserva para o lado azul. Fichas verdes já posicionadas no seu tabuleiro pessoal não são viradas com essa ação. Para invadir um lugar, o jogador deve ter ao menos um barco atracado em seu ancorador. Ele então deve rolar o dado de 8 faces. O resultado obtido pode ser modificado por uma carta de espada jogada da reserva do jogador. Ele então pode coletar uma ficha azul qualquer da reserva geral ou do tabuleiro de fichas especiais, cujo valor seja menor ou igual ao resultado obtido. Para pilhar um local, o jogador irá executar o mesmo procedimento que uma invasão, porém rolando o dado de 12 faces ao invés do de 8. Além disso, ele conta com um bônus de 1 ponto para cada minério que possuir em seu barco, até mesmo aqueles que já estão impressos no desenho, sem precisar descartar nenhum minério. Caso falhe na invasão ou na pilhagem, o jogador recebe uma carta de espada longa e uma pedra como prêmio de consolação. Para explorar um local, o jogador deve ter ao menos um barco do tipo indicado no espaço de ação. O jogador coleta então o tabuleiro desejado, de acordo com o espaço ocupado, e o adiciona à sua área de jogo. A partir de agora, este tabuleiro pertence àquele jogador como uma extensão de seu próprio tabuleiro pessoal. Imigração e ocupações. Os jogadores podem jogar cartas de ocupação ou comprar novas cartas nessa linha. As cartas de ocupação podem ser de 3 tipos diferentes: amarelas, azuis ou vermelhas. As cartas amarelas possuem efeito imediato e, uma vez utilizadas, somente contarão um ponto ao final do jogo, elas não servem mais. As cartas azuis são efeitos permanentes que afetam as regras para o jogador que as baixar. E, por fim, as cartas vermelhas indicam condições que devem ser preenchidas para que os jogadores recebam algum bônus. Consulte o apêndice para mais detalhes no efeito de cartas específicas. Note que as colunas 3 e 4 do tabuleiro de ação apresentam um símbolo ao lado do número de vikings. A terceira coluna indica que o jogador recebe uma carta de ocupação toda vez que realizar uma ação nessa coluna.
A quarta coluna indica que o jogador pode, antes, durante ou depois de tomar a sua ação, jogar uma carta de ocupação. Uma outra ação que os jogadores podem tomar nessa linha é a de emigrar. Isso representa a colonização que os vikings fizeram de determinados lugares no Atlântico Norte. Para representar a migração de seu povo, o jogador deve possuir ao menos um barco em seu ancorador. Ele remove então o barco do lugar e o posiciona, virado para o lado oposto, em um espaço da mesa de banquete de seu tabuleiro. A partir desse momento, ele não precisa se preocupar mais com a alimentação daquele espaço. Além disso, ele não perde nenhum de seus vikings e o barco ainda irá conferir uma pontuação maior ao final do jogo. Regras extra. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Toda vez que um jogador receber uma ficha, de qualquer cor, ela é adicionada à área de jogo do jogador, em uma reserva. A qualquer momento, o jogador pode adicionar essas fichas a seu tabuleiro. Porém, algumas regras restringem essa alocação. Primeiro, apenas fichas azuis, verdes, moedas e cubos de minério podem ser alocados nos tabuleiros pessoais e nos tabuleiros de exploração. Além disso, ao adicionar uma ficha ao tabuleiro, o jogador não pode posicionar duas fichas verdes ortogonalmente próximas uma à outra. Porém, fichas azuis não sofrem essa restrição. Os jogadores devem sempre começar o posicionamento das fichas de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou seja, uma ficha nunca pode ser colocada em um espaço caso isso faça com que quadrados abaixo ou à esquerda de qualquer um dos espaços ocupados pela nossa ficha estejam vazios. Os jogadores não podem nunca sobrescrever outras fichas já presentes em seus tabuleiros ou ultrapassar o limite do tabuleiro. Os jogadores podem, caso queiram, sobrescrever algum dos ícones de recursos desenhados em seus tabuleiros. Porém, eles não contam contra a regra de deixar quadrados vazios abaixo ou atrás. Determinar jogador inicial. O último jogador a posicionar um viking em um espaço de ação do tabuleiro central se torna o primeiro jogador na próxima rodada. Entrega a ele o alce para indicar isso. Renda. Os jogadores recebem dinheiro nesta fase. O menor valor de moedas visível no tabuleiro pessoal do jogador e em quaisquer tabuleiros de exploração representam a renda que o jogador recebe. Procriação de animais. Nesta fase, cada jogador que possuir ao menos 2 vacas ou 2 ovelhas deve virar uma delas para o lado oposto. Isso indica que um de seus animais está prenhe. Cada jogador que possuir um animal prenhe no início desta fase recebe um novo animal. Os jogadores nunca fazem com que 2 animais fiquem prenhes na mesma rodada. Não importa se os jogadores têm um par ou mais, sempre um único animal ficará prenhe. Banquete. Nesta fase, os jogadores devem alimentar os seus vikings. Cada espaço vazio na área da mesa de banquete deve ser preenchido por um alimento. Mas existem algumas regras para a alocação de alimentos nessa etapa. Primeiro, apenas fichas de cor vermelha ou laranja ou moedas de prata podem ser posicionadas nesse espaço. Segundo, 2 cores não podem ser posicionadas nunca uma ao lado da outra. Portanto, não podemos ter 2 vermelhos, um do lado do outro, ou 2 laranjas, um do lado do outro. Terceiro, os jogadores não podem posicionar mais de uma ficha de um determinado tipo na mesa na posição horizontal. O jogador pode sim usar uma segunda ficha de alimento já existente na sua mesa de banquete, mas a ficha deve estar posicionada na vertical. E, por último, uma ficha nunca pode ultrapassar o limite da mesa. Caso o jogador deixe de cobrir algum espaço no banquete, ele recebe um marcador de penalidade da theme para cada espaço vazio.
Bônus. Os jogadores verificam os seus tabuleiros pessoais e o seu tabuleiro de exploração nesse momento. Caso algum deles apresente um espaço com um símbolo de recurso que não sejam as moedas, e esse símbolo estiver totalmente cercado por outras fichas ou a borda do tabuleiro, dará aos jogadores um recurso extra conforme o indicado. Atualizar montanha. Remova o recurso mais à esquerda de cada encosta de montanha em jogo. Caso esse seja o último recurso ou sobre apenas um marcador de 2 pratas, remova aquela montanha de jogo e retorne as pratas para a reserva geral, caso seja necessário. Depois, revele uma nova montanha e a preencha com os recursos indicados. Retornar vikings. Por fim, os jogadores coletam todos os seus vikings em espaços do tabuleiro de ação e os retornam para a Praça da Fen. Depois disso, os jogadores começam uma nova rodada. Pontuação final. Após a fase de banquete da última rodada, o jogo termina. Os jogadores agora devem somar os seus pontos e penalidades. No bloco de registro, anote as seguintes pontuações. Primeiro, a pontuação de cada navio que o jogador possuir em seu ancoradouro. Depois, cada navio utilizado como emigração na área da mesa de banquete. E então, adicione as seguintes pontuações: a dos tabuleiros de exploração, a das cabanas e casas, das vacas e ovelhas, as cartas de ocupação da área de jogo de um jogador e as moedas de prata restantes. Subtraia os pontos negativos de um jogador. Caso, durante a verificação do tabuleiro dos jogadores, seja detectado um posicionamento irregular de uma peça, entrega ao jogador um marcador de penalidade da Fen para cada par de erros. Faça a soma e o jogador que fizer a maior pontuação ao final será declarado o vencedor da partida. Neste vídeo, ensinamos a jogar Um Banquete a Odin, por Uwe Rosenberg. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!